Alguma coisa que acontece e nos abala emocionalmente, rompe com nossos padrões usuais de ver o mundo, e causa um impacto persistente em nós. Algo que lemos ou escutamos de um grande professor nos faz questionar o que sabemos, nos faz meditar naquela questão, e no processo mudamos nossa maneira de pensar. As ideias são assimiladas e sentidas como experiência pessoal. As imagens de um filme penetram em nosso inconsciente, comunicando de um modo pré-verbal, e se tornam parte de nossa vida de sonhos. Somente o que desperta no fundo dentro de nós, lançando raízes em nossas mentes como pensamento e experiência, tem o poder de mudar o que fazemos de alguma forma que dure. A figura histórica que mais profundamente meditou sobre a natureza da comunicação foi, sem dúvida, Sócrates, o grande filósofo da Atenas clássica. O objetivo de Sócrates era simples, ele queria fazer que as pessoas percebessem que o conhecimento que tinham do mundo era superficial, se não totalmente falso. Mas, se ele tivesse tentado dizer isso em um estilo direto e convencional, só teria deixado sua audiência mais resistente e reforçado sua vaidade intelectual. E assim, avaliando este fenômeno, e por meio de muitas tentativas e erros, Sócrates chegou a um método. Primeiro seria a montagem de cena, ele faria uma demonstração de sua própria ignorância, dizendo à sua audiência formada principalmente de homens jovens que ele mesmo sabia muito pouco que sua suposta sabedoria era só conversa. Enquanto isso, ele cumprimentava seus ouvintes, alimentando a vaidade deles ao elogiar suas ideias de um modo meio de improviso. Então, em uma série de perguntas constituindo um diálogo com um membro de sua audiência, ele aos poucos destruía aquelas mesmas ideias que tinha acabado de elogiar. Ele nunca dizia diretamente nada que fosse negativo, mas através de suas perguntas ele fazia a outra pessoa ver a imperfeição ou falsidade de suas ideias. Isto era confuso, ele tinha acabado de confessar sua própria ignorância, e havia elogiado sinceramente seus interlocutores. No entanto, ele havia levantado uma porção de dúvidas quanto ao que eles tinham afirmado conhecer. O diálogo ficava na cabeça dos alvos de Sócrates por vários dias, levando-os a questionar por sua própria conta o que pensavam a respeito do mundo. Neste estado mental, eles agora estavam mais abertos para o verdadeiro conhecimento, para algo novo. Sócrates rompeu com as ideias preconcebidas das pessoas sobre o mundo adotando o que chamou de papel da parteira, ele não implantava suas ideias, ele simplesmente ajudava no parto das dúvidas que todos têm latentes dentro de si. O sucesso do método de Sócrates foi assombroso, toda uma geração de jovens atenienses ficou enfeitiçada por ele e para sempre alterada por seus ensinamentos. O mais famoso foi Platão, que divulgou as ideias de Sócrates como se fossem um evangelho. E a influência de Platão sobre o pensamento ocidental talvez seja maior do que a de qualquer outro. O método de Sócrates foi altamente estratégico. Ele começou enfraquecendo-se e fortalecendo os outros, um modo de acalmar as atitudes defensivas naturais de seus ouvintes, derrubando imperceptivelmente seus muros. Em seguida ele os atraía para um labirinto de discussões para o qual não conseguiam encontrar uma saída e no qual tudo em que acreditavam era questionado. Segundo Alcebiades, um dos jovens a quem Sócrates enfeitiçara, nunca se sabia no que ele realmente acreditava ou o que realmente queria dizer, tudo o que ele dizia era retórica, era irônico. E como você não tinha certeza do que ele estava fazendo, o que vinha à tona nestas conversas era sua própria confusão e dúvida. Ele alterava sua experiência do mundo de dentro para fora. Pense neste método como comunicação em profundidade.
o discurso normal, e até a boa literatura e as belas artes, em geral, só atingem as pessoas na superfície. Nossas tentativas de nos comunicarmos com elas são absorvidas por todo o barulho que enche seus ouvidos todos os dias. Mesmo se alguma coisa que dissermos ou fizermos de alguma maneira tocar em uma corda emocional e criar algum tipo de conexão, raramente ela permanece em suas mentes tempo suficiente para alterar o modo como elas pensam e agem. Muitas vezes, estas comunicações superficiais são ótimas, não podemos passar a vida inteira lutando para atingir todo mundo, isso seria exaustivo. Mas a capacidade de atingir as pessoas mais profundamente, de alterar suas ideias e comportamento desagradável, às vezes é crítica. Você precisa prestar atenção não é ao conteúdo apenas de sua comunicação, mas à forma, o modo como você conduz as pessoas às conclusões que deseja, em vez de lhes transmitir a mensagem com uma porção de palavras. Se você quer que as pessoas mudem um mau hábito, por exemplo, muito mais eficaz do que simplesmente persuadi-las a fazer isso é lhes mostrar, talvez espelhando de alguma maneira o comportamento ruim, como as outras pessoas se sentem incomodadas com esse hábito. Se você quer fazer com que pessoas com baixa autoestima se sintam melhor a respeito de si mesmas, o elogio tem um efeito superficial. Em vez de elogiar, você precisa incentivá-las a realizar algo mais tangível, dando-lhes uma experiência real. Isso se traduzirá em uma sensação muito mais profunda de confiança. Se você quer comunicar uma ideia importante, não deve fazer sermão, ao contrário, faça com que seus leitores ou ouvintes liguem os pontinhos e cheguem à conclusão por si mesmos. Faça com que assimilem a ideia que você está tentando comunicar, faça com que pareça brotar da cabeça delas. Essa comunicação indireta tem o poder de penetrar fundo por trás das defesas das pessoas. Ao falar usando esta nova linguagem, aprenda a expandir seu vocabulário além da comunicação explícita. O silêncio, por exemplo, tem um grande efeito. Calado, sem responder, você diz muita coisa, sem mencionar algo sobre o qual as pessoas esperam que você fale. Você chama a atenção para esta elipse, faz com que ela comunique. Similarmente, os detalhes, o que Maquiavel chama elicus piccoli, as pequenas coisas, em um texto, discurso, ou obra de arte têm grande capacidade expressiva. Quando Cícero, o famoso advogado e orador romano, queria difamar o caráter de alguém que estava processando, ele não acusava ou usava linguagem bombástica. Em vez disso, ele mencionava detalhes da vida do acusado. O luxo incrível de sua casa era sustentado com meios ilegais, a prodigalidade de suas festas, seu estilo de vestir, os pequenos sinais de que ele se considerava superior ao romano médio. Cícero dizia essas coisas de passagem, mas o subtexto era claro. Sem atingir os ouvintes na cabeça, ele os conduzia para uma determinada conclusão. Em qualquer época é perigoso expressar ideias contrárias à natureza da opinião pública ou ofender noções do que é correto. É melhor parecer se conformar com estas normas, portanto, papagueando a sabedoria aceita, inclusive a conclusão moral adequada. Mas você pode usar detalhes aqui e ali para dizer outra coisa. Se você está escrevendo um romance, por exemplo, pode colocar suas perigosas opiniões na boca do vilão, mas expressá-las com tanta energia e colorido que elas se tornam mais interessantes do que os discursos do herói. Nem todos vão compreender suas alusões e demãos de significados, mas alguns certamente sim, pelos menos aqueles com bom discernimento, e mensagens confusas excitarão sua audiência. Formas indiretas de expressão: silêncio, alusão, detalhes falsificados, erros intencionais fazem as pessoas se sentirem como se estivessem participando, descobrindo sozinhas o sentido.
Quanto mais essas pessoas participarem no processo de comunicação, mais profundamente elas assimilam as ideias nele contidas. Ao colocar esta estratégia em prática, evite o erro comum de se esforçar para conseguir a atenção das pessoas usando uma fórmula que seja chocante ou estranha. A atenção que você consegue desse modo será superficial e efêmera. Ao usar uma forma que deixe de fora um público amplo, você estreita sua audiência, você vai acabar pregando para os convertidos. Como o caso de Maquiavel mostra, usar uma forma convencional é mais eficaz no longo prazo, porque atrai uma audiência maior. Uma vez tendo esta audiência, você pode insinuar seu verdadeiro, e até chocante, conteúdo através de detalhes e subtextos. Na guerra quase tudo é julgado por seu resultado. Se um general lidera seu exército para a derrota, não importam suas nobres intenções, nem a possibilidade de fatores imprevistos o terem desviado do curso. Ele perdeu, não há desculpas. Uma das ideias mais revolucionárias de Maquiavel foi aplicar este padrão à política. O importante não é o que as pessoas dizem ou pretendem, mas os resultados de suas ações, se o poder aumenta ou diminui. Isto é o que Maquiavel chamou de a verdade efetiva, a verdade verdadeira, em outras palavras, o que acontece de fato, não o que é expresso em palavras ou teorias. Ao examinar a carreira de um papa, por exemplo, Maquiavel procurava as alianças que ele havia construído e a riqueza e o território que adquirira, não seu caráter ou proclamações religiosas. Fatos e resultados não mentem. Você precisa aprender a aplicar o mesmo barômetro às suas tentativas de comunicação e às das outras pessoas. Se um homem diz ou escreve algo que ele considera revolucionário e que espera que vá mudar o mundo e melhorar a humanidade, mas no final quase ninguém é afetado de algum modo real, então ele não é nada revolucionário ou progressista. A comunicação que não promove sua causa ou produz um resultado desejado é um discurso para a satisfação de seus próprios desejos, refletindo nada mais do que o amor das pessoas por suas próprias vozes e o gosto de bancarem os paladinos da moral. A verdade real do que elas escreveram ou disseram é que nada mudou. A habilidade para atingir as pessoas e alterar as opiniões delas é um assunto sério, tão sério e estratégico quanto a guerra. Você precisa ser mais severo consigo mesmo e com os outros. O fracasso na comunicação é culpa não da audiência burra, mas do comunicador sem estratégia. Imagem, o estilete. Ele é longo e pontudo. Ele não precisa ser afiado. Em sua forma reside a perfeição como um instrumento para penetrar de um modo limpo e profundo. Seja em uma estocada pelo flanco, costas ou atravessando o coração, seu efeito é fatal. Autoridade, não posso parir a sabedoria e aquilo de que muitos me acusam, que ao questionar os outros eu mesmo não revelo nada de sábio devido à minha falta de sabedoria, está certo. A razão é a seguinte: Deus me força a servir de parteira e me impede de dar à luz. Sócrates, 470 e 399 a.C. Inverso. Mesmo enquanto planeja sua comunicação para que sejam mais conscientemente estratégicas, você deve desenvolver a habilidade inversa para decodificar os subtextos, as mensagens ocultas e os sinais inconscientes no que as outras pessoas dizem. Quando elas falam em vagas generalidades, por exemplo, e usam muitos termos abstratos como justiça, moral, liberdade e daí por diante, sem na verdade explicar exatamente sobre o que estão falando, quase sempre escondem alguma coisa. Em geral são as próprias ações desagradáveis, mas necessárias, que elas preferem dissimular sob uma cortina de verborragia virtuosa. Quando escutar esse tipo de discurso, desconfie.
Enquanto as pessoas que usam uma linguagem engraçadinha, transbordando de clichês e gírias, talvez estejam tentando distrair você da fragilidade de suas ideias, tentando convencer você não pela firmeza de seus argumentos, mas fazendo você se sentir em um clima de intimidade e afeto com elas. E pessoas que usam linguagem floreada, pretensiosa, abarrotada de metáforas brilhantes, com frequência estão mais interessadas no som de suas próprias vozes do que em atingir um público com uma ideia autêntica. Em geral, você precisa prestar atenção ao modo como as pessoas se expressam, nunca tome seu conteúdo pelo que parece ser. 31. Destrua de dentro para fora. A estratégia do fronte interior. Só se pode realmente travar uma guerra com um inimigo que se mostra. Ao se infiltrar nas fileiras de seus adversários, trabalhando de dentro para fora para derrubá-los, você não lhes dá nada para ver ou a que reagir à suprema vantagem. De dentro para fora, você também fica conhecendo as fragilidades deles e cria possibilidades para semear divergências internas. Portanto, oculte suas intenções hostis. Para pegar aquilo que você quer, não lute contra quem o tem, mas junte-se a eles depois, lentamente, tome posse dessa coisa ou espere pelo momento de encenar um coup d'état. Nenhuma estrutura permanece de pé por muito tempo se está podre por dentro. O inimigo invisível. No final de 1933, Adolf Hitler nomeou o contra-almirante, de 46 anos, Wilhelm Canaras, chefe do Abwehr, o Serviço de Informações Secretas e Contra-Espionagem do Estado-Maior alemão. Hitler acabara de conquistar poderes ditatoriais como governante da Alemanha, e, de olho em futuras conquistas na Europa, ele queria que Canaras fizesse da Abwehr uma agência tão eficiente quanto o Serviço Secreto Britânico. Canaras era uma escolha um tanto estranha para o posto. Ele era um aristocrata, não estava filiado ao partido nazista e não tinha tido uma carreira militar de grande destaque. Mas Hitler viu em Canaras traços que fariam dele um excelente mestre na arte da espionagem, ardiloso ao extremo, um homem feito para intrigas e trapaças, ele sabia como obter resultados. E também ficaria devendo sua promoção exclusivamente a Hitler. Nos anos seguintes, Hitler teria razão para se sentir orgulhoso de sua escolha. Canaras reorganizou rigorosamente a Abwehr e ampliou as redes de espionagem por toda a Europa. Em seguida, em maio de 1940, ele forneceu excepcionais informações secretas para a Blitzkrieg quando da invasão da França e dos Países Baixos no princípio da Segunda Guerra Mundial. E assim, no verão daquele mesmo ano, Hitler deu a Canaras sua missão mais importante até aquela data, fornecer informações secretas para a Operação Cillian, um plano para conquistar a Inglaterra. Depois da Blitzkrieg e da evacuação do exército aliado em Dunkerque, os britânicos pareciam profundamente vulneráveis, e expulsá-los da guerra àquela altura garantiria a Hitler a conquista da Europa. Depois de algumas semanas, entretanto, Canaras relatou que os alemães haviam subestimado o tamanho do exército e da força aérea ingleses. Cillian exigiria muito mais recursos do que o Führer havia previsto, a não ser que Hitler estivesse disposto a comprometer muito mais tropas, as coisas iam ficar complicadas. Foram notícias muito decepcionantes para Hitler, que queria derrubar a Inglaterra com um só golpe rápido. De olho em uma iminente invasão da Rússia, ele não estava disposto a empenhar muitos soldados na Operação Cillian ou passar anos subjugando os britânicos. Acostumado a confiar em Canaras, ele abandonou a planejada invasão. Naquele mesmo verão, o general Alfred Jodl surgiu com um plano brilhante para prejudicar a Inglaterra de outro modo, usando a Espanha como base de operações,
ele invadiria a ilha de Gibraltar, propriedade da Grã-Bretanha, interrompendo as rotas marítimas da Inglaterra através do Mediterrâneo e do Canal de Suez até seu império na Índia e pontos a leste, um golpe desastroso. Mas os alemães tinham de agir rápido, antes que os ingleses percebessem a ameaça. Excitado com a perspectiva de arruinar a Inglaterra dessa forma indireta, Hitler mais uma vez pediu a Canaras para avaliar o plano. O chefe da Abwehr foi para a Espanha, estudou a situação, e mandou seu relatório. Assim que o exército alemão avançasse para a Espanha, ele disse, os ingleses perceberiam o plano, e Gibraltar tinha ótimas defesas. Os alemães precisariam também da cooperação de Francisco Franco, ditador da Espanha, que, Canaras acreditava, não ia ajudar muito. Em resumo, Gibraltar não valia o esforço. Havia muita gente ao redor de Hitler que acreditava que tomar Gibraltar era eminentemente possível e poderia significar a vitória total na guerra contra a Grã-Bretanha. Chocado com o relatório de Canaras, eles expressaram veementemente suas dúvidas sobre as informações secretas que ele vinha fornecendo o tempo todo. Sua natureza enigmática falava pouco e era impossível de decifrar, apenas alimentava as suspeitas de que não era uma pessoa confiável. Hitler não quis dar ouvidos a seu staff, mas um encontro com o generalíssimo Franco a fim de discutirem o plano para Gibraltar indiretamente corroborou tudo que Canaras tinha dito. Franco era difícil e fez todos os tipos de exigências tolas, seria impossível lidar com os espanhóis, as logísticas eram complicadas demais. Hitler logo perdeu interesse pelo plano de George. Nos anos seguintes, um número cada vez maior de oficiais alemães estava desconfiando da lealdade de Canaras ao Terceiro Reich, mas ninguém conseguia atribuir a ele nada de concreto. O próprio Hitler tinha muita fé no chefe da Abwehr e o enviava em missões secretas críticas. Uma delas foi no verão de 1943, quando o Marechal Pietro Badoglio, ex-chefe do Estado-Maior italiano, prendeu Benito Mussolini, ditador da Itália e o mais fiel aliado de Hitler. Os alemães temiam que Badoglio pudesse secretamente iniciar conversações com o general Dwight D. Eisenhower a favor da rendição da Itália, um golpe devastador para o eixo que Hitler poderia evitar, se necessário, enviando um exército a Roma, prendendo Badoglio e ocupando a capital. Mas isso era necessário. Os exércitos de Hitler eram necessários em outras partes. Portanto, Canaras foi despachado para avaliar a probabilidade de a Itália se render. Ele se encontrou com seu colega no governo italiano, o general Cesare Yamé, em seguida combinou uma reunião com membros do alto escalão do serviço de inteligência dos dois países. Na reunião, Yamé negou enfaticamente que Badoglio tivesse qualquer intenção de trair a Alemanha. Na verdade, o marechal era fidelíssimo à causa. Yamé foi muito convincente. Hitler então deixou a Itália em paz. Poucas semanas depois, entretanto, Badoglio entregou-se a Eisenhower, e a valiosa frota italiana passou para as mãos dos aliados. Canaras fora enganado, ou Canaras é quem enganará todo mundo. O general Walter Schellenberg, chefe da divisão do Serviço Secreto Estrangeiro da SS, começou a investigar o fiasco de Badoglio e descobriu dois homens a serviço de Yamé que haviam escutado as conversas de Canaras com seu chefe. Canaras, eles relataram, sabia o tempo todo das intenções de Badoglio de se render e colaborara com Yamé para enganar Hitler. Certamente desta vez o chefe da Abwehr fora apanhado no ato e pagaria com a própria vida. Schellenberg reuniu um grosso dossiê com outros atos que lançaram mais dúvidas sobre Canaras. Ele o apresentou a Heinrich Himmler, chefe da SS,
que, entretanto, disse a seu subordinado para ficar calado. Ele apresentaria o dossiê a Hitler quando chegasse a hora. No entanto, para desânimo de Schellenberg, meses se passaram e Himmler não fez nada, exceto aposentar Canaras do serviço com todas as honras. Logo depois da aposentadoria de Canaras, seus diários caíram nas mãos da SS e eles revelavam que ele havia conspirado contra Hitler desde o início de sua função como chefe da Abwehr, até tramando assassinar o Führer em intrigas que falharam por pouco. Canaras foi mandado para um campo de concentração, onde, em abril de 1945, foi torturado e morto. Interpretação: Wilhelm era um homem conservador e de grande devoção patriótica. Nos primeiros dias da ascensão do partido nazista ao poder, ele já acreditava que Hitler levaria sua amada Alemanha à destruição. Mas o que ele podia fazer? Era apenas um homem e levantar a voz contra Hitler não lhe daria mais do que um pouco de publicidade e uma morte prematura. Canaras estava interessado apenas nos resultados. Portanto ficou calado e, ao lhe oferecerem o posto de chefe da Abwehr, aproveitou a oportunidade. De início, ele não se apressou, conquistando a credibilidade por seu trabalho na Abwehr e tentando compreender o funcionamento interno do governo nazista. Enquanto isso, ele secretamente organizava um grupo de conspiradores que pensavam como ele, a Schwarzkapelle, Orquestra Negra, que planejaria várias conspirações para matar Hitler. De sua posição na Abwehr, Canaras era capaz de proteger até certo ponto a Schwarzkapelle de investigações. Ele também sigilosamente reunia informações sobre as sujeiras mais secretas de nazistas do alto escalão, como Himmler, e deixava que ficassem sabendo que qualquer movimento contra ele resultaria em revelações que acabariam com eles. Designado para a Operação Cillian, Canaras adulterou as informações secretas para fazer a Inglaterra parecer muito mais formidável do que era. Designado para investigar a invasão de Gibraltar, ele secretamente disse aos espanhóis que seria um desastre deixar que a Alemanha usasse o país deles, a Alemanha nunca mais sairia de lá. Daí a frieza de Franco com Hitler. Em ambos os casos, Canaras explorou a impaciência de Hitler querendo vitórias fáceis e rápidas para desencorajá-lo a se meter em aventuras que poderiam ter virado fácil e irrevogavelmente a guerra a seu favor. Por fim, no caso de Badoglio, Canaras entendeu qual era o ponto fraco de Hitler, uma preocupação paranoica com a lealdade dos outros, e instruiu-a para apelar para esta fragilidade e dar uma prova da devoção da Itália à causa do eixo. Os resultados do trabalho de Canaras pelo lado de dentro foram surpreendentes. Um homem representou um papel importantíssimo salvando a Inglaterra, a Espanha e a Itália do desastre, inegavelmente mudando a maré da guerra. Os recursos da máquina de guerra alemã estavam essencialmente à disposição dele, para dilacerar e descarrilar seus esforços. Como a história de Canaras demonstra, se existe alguma coisa que você queira combater ou destruir, quase sempre é melhor reprimir o desejo de expressar sua hostilidade, revelar sua posição e deixar que o outro lado saiba quais são suas intenções. O que você ganha em publicidade, e talvez se sentindo bem com sua franqueza, você perde na redução de seu poder de causar danos reais, particularmente se o inimigo é forte. Em vez disso, a melhor estratégia é parecer que está do lado do inimigo, entrando no fundo do coração dele. Dali você pode colher informações valiosas, fragilidades para atacar, evidências incriminadoras para publicar. Aqui, manobras sutis, como transmitir informações falsas ou guiar seu adversário para uma política autodestrutiva, pode ter grandes efeitos bem maiores do que qualquer coisa que você pudesse fazer pelo lado de fora.
Os poderes do inimigo tornam-se armas que você pode usar contra ele, uma espécie de armadura vira-casaca à sua disposição. É difícil para a maioria das pessoas imaginar que alguém, que por fora faz o papel de fiel defensor ou amigo, possa secretamente ser um inimigo. Isto torna suas intenções hostis relativamente fáceis de disfarçar.